Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, como vocês já sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? A gente até agora viu dois temas muito importantes, certo? A gente estudou um pouco sobre a alimentação saudável e a não saudável. A gente viu que a alimentação saudável ela precisa ser balanceada de três grandes grupos. Os construtores, que vão dar estrutura aos nossos ossos, nosso sangue, nosso cérebro e todo o nosso corpo. Os energéticos, que vão dar energia para a gente se manter no dia a dia. E os reguladores, que vão regular todas as funções do nosso corpo, como a memória, o aprendizado, o crescimento, etc. Certo? Dentro dos construtores, a gente tem as carnes, que são ricas em proteínas, feijão, lentilha, grão de bico, ovos e queijo, que são todos ricos em proteína. Nos alimentos energéticos, a gente vai ter as massas em geral, pão, pizza, etc. E as gorduras, como óleos, margarinas, óleo vegetal, como óleo de cozinha, por exemplo. Dentro dos reguladores, a gente tem frutas, verduras e legumes, que dão minerais e vitaminas. E a gente vai ter as fibras, que estão presentes principalmente nas sementes, semente de girassol, semente de linhaça e por aí em diante, certo? Na segunda aula, o que é que a gente viu? A gente estudou um pouco sobre a saúde pública e sua importância na nossa vida. Como a saúde pública é organizada no Brasil a partir do Sistema Único de Saúde, que tem como alguns princípios. Quais são os princípios do Sistema Único de Saúde? Ele é universal, ou seja, todo mundo tem direito, e ele é integral, ele visa abranger a grande maioria dos serviços de saúde que existe na nossa vida e no nosso cotidiano, certo? E ele é organizado a partir de três poderes: poderes municipais, estaduais e federais. A junção desses três poderes organiza o que a gente chama de SUS, que é o Sistema Único da Saúde, que vocês veem atualmente, que é de grande importância para a gente estar superando uma pandemia como essa. E na terceira aula de ciências, a gente vai achar um tema também muito importante, que é sobre bioética. Bio significa vida e ética, imagino que vocês já tenham pensado, já tenham tido aula sobre isso, que ética vai ser nossa conduta humana, nossas escolhas. E a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje, certo? Então, a bioética, essa palavrinha aqui, ela vai estudar moralidade da conduta humana, certo? Frisem aí no caderno essa palavrinha aqui, das ciências da vida, certo? Por que ciências da vida? Ciências da vida são todas as ciências que visam estudar os seres vivos de forma geral. A gente tem a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a biologia, a veterinária, a nutrição, a zootecnia, certo? A agronomia, que vão estudar as vidas nas suas diferentes formas. E todas essas ciências, elas passam pelo estudo da bioética, para saber como conduzir a vida e de que forma elas devem agir diante de alguns entraves sociais, certo? E essas ciências da vida, elas vão pesquisar. Elas pesquisam, manipulam e curam os seres vivos, certo? E os seres vivos de forma geral, tanto plantas quanto animais. Tanto animais domésticos, por exemplo, como animais de interesse econômico, como boi, etc. Até como nós, seres humanos, na área da saúde, como o curso de medicina, por exemplo, certo? E a bioética, ela vai ter grandes questionamentos, como, por exemplo, os transplantes de órgão, a morte cerebral, a manipulação do código genético, a fertilização in vitro e o prolongamento artificial da vida. A Unesco, ela fez um comunicado frente a esses entraves no dia 10 de outubro de 2017. Agora, a gente vai ver um pouco sobre a história da bioética. Se a gente for lá para o início da humanidade, desde os primórdios da existência humana, o homem se vê frente a decisões éticas e morais, certo? E ele vai ter como fundamento o objetivo a vida.
Numa tradição judaica cristã, as narrativas que exemplificam determinadas decisões usando caráter ético e moral. Na Babilônia, o Código de Hammurabi, editado 2.300 anos antes de Cristo, dotam os primeiros registros históricos de punição à médica por seus erros, certo? Ou seja, antes disso, os médicos e os curadores eles podiam exercer funções e as pessoas que morressem não seriam atreladas a ela, a culpa seria atrelada apenas ao acaso. Entretanto, Hipócrates, que viveu de 460 e 370 a.C., criou um corpo de doutrinas que levou a medicina à categoria de ciência. E ele descartou o curadorismo, certo? Essas crenças populares que não tinham base nenhuma científica, Hipócrates tentou descartá-las por completo. E também criou um código que humanizou a medicina, estabelecendo limites à conduta médica, e ele também impôs o sigilo profissional e o respeito absoluto à vida e ao paciente. Por que é importante isso aqui a gente vê até hoje? Que é o sigilo, profissional. O que é isso, sigilo profissional, professor? Eu explico. Sigilo profissional, ele existe em diversas profissões. Médicos, psicólogos, enfermeiros, tem que ter um sigilo profissional. O que é isso? O paciente vai se consultar com esses diversos profissionais e eles não podem revelar a ninguém o que se passou. Por exemplo, se alguém tem alguma doença, como câncer, diabetes, hipertensão, o médico nunca vai poder contar a outras pessoas que esse paciente testou, tem um diagnóstico positivo para essa doença, certo? Ou seja, o médico e o paciente eles têm um sigilo total, que é o sigilo profissional, assim como o psicólogo e nutricionista, dentre diversos outros profissionais hoje em dia também, até fora da área da saúde, como os advogados. E eles precisam ter um respeito absoluto à vida, ao paciente e à sua família. O princípio ético da beneficência também foi criado por Hipócrates e ele visa fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde e favorecer a qualidade de vida dos pacientes, certo? No século II, no mundo romano, surgiu Galeno, com ensinamentos aristotélicos, ou seja, de raciocínio e de pensamento crítico, lá cunhado na Grécia por Aristóteles, que dominaram a medicina por 1400 anos. E a ética médica na Idade Média foi abafada após a destruição de Alexandria pelo obscurantismo religioso e muçulmano entre os anos de 4000 a 1000 d.C. No século VI surgiu o monoteísmo, criado por São Bento. O que é monoteísmo? Acredito que vocês já viram das aulas de história. Monoteísmo é acreditar em só um Deus, certo? Que é o que a gente tem bem forte aqui no Brasil. E ele foi criado por São Bento. Com ele, a medicina monástica ao redor dos conventos também foi criada, certo? Nesse período, não houve um progresso nos ensinamentos de Hipócrates nem de Galeno, havendo um recuo das práticas ocultistas, certo? E as doenças, pestes e epidemias da Idade Média cresciam cada vez mais. O código vigente era a Bíblia, podendo admitir tortura se esta viesse para salvar almas. E a aquisição reinava soberana. Também acredito que vocês já devem ter visto e vão ver ainda nas aulas de história o que é aquisição. Aquisição era um poder na Idade Média que visava perseguir, ir atrás literalmente de poderes e de pessoas que se mostravam contra as doutrinas da igreja, certo? Elas matavam, queimavam e chamavam de bruxa alguma dessas pessoas, certo? Já com o renascimento cultural do século XII e XIII, surgiram as universidades para armazenar e transmitir, e não para criar o conhecimento. Surgiu também a Escola de Medicina de Salerno, na Itália, e um trabalho aqui muito importante para essa área da medicina, que foi o trabalho de Versálio, que ele demorou de 1514
até 1564 para escrever, que foi chamado de Humanus Corpore Fabrica, ou seja, a fábrica do corpo humano, que ele tentou entender como é que funcionava por dentro o corpo humano e ele comparou com uma fábrica, que tinha as partes de uma fábrica, que eram destinadas a determinadas funções, assim como o corpo humano. Cada parte do corpo humano também é destinada a algumas funções, que a gente vai estudar mais durante o ano, certo? E a igreja, só nessa época, liberou a dissecação para o ensino médico, para os médicos poderem saber como é que é um corpo por dentro, sem precisar matá-lo. Já o iluminismo e a revolta científica, eles libertaram-se de imposições medievais. Ocorreram também nesse período as revoluções francesas e americanas. Em 1907, ocorreu um movimento eugênico no início do século XX, iniciado em Londres, certo? E adotado nos Estados Unidos. O que é esse movimento eugênico? Era um movimento que acreditava que existiam raças superiores a outras. E tem grande importância aqui na bioética, a gente vai ver por quê. E esse movimento eugênico aqui, frisem bem isso, movimento eugênico, teve grande participação na Alemanha nazista. Por quê? A partir disso, Hitler, esse cara aqui, de grande importância para a história, fundamentou a morte de negros, de judeus, de grupos minoritários em geral, baseado no eugenismo, que era acreditando que existia uma raça superior à outra, certo? Uma raça humana superior à outra, sendo que é provado cientificamente que não, que independente da sua cor, gênero, classe e idade, você pode se desenvolver de qualquer forma. Você pode ter a melhor profissão do mundo ou a pior profissão do mundo, de acordo com você mesmo, com o que você acredita, certo? Naquela época, Hitler ele fez algumas experiências bem cruciais, certo? Bem fatais. Olha lá. Em gêmeos, por exemplo, ele injetava sangue de um no outro e dissecava os dois vivos. E de entre 3.000 que ele fez esse experimento, só 160 teriam sobrevivido. E aí ele começava a estudar esses resultados para ver se ele encontrava alguma coisa. Também foi estudado muitos transplantes. Ele tentou transplantar medula óssea em algumas cobaias, paralisando, também trocava os olhos dos irmãos gêmeos, por exemplo. Nos olhos, ele matava pessoas com olhos de cores diferentes para guardá-los, tentando mudar a cor dos olhos de bebês com injeções. Ele buscava esterilizar judeus, ciganos e deficientes de forma massiva e ele testou o raio-x e injeções abdominais para tentar esterilizar esses grupos. Ele também testou a resistência em várias pessoas. Ele submergia, ou seja, ele botava lá no fundo prisioneiros em águas geladas para testar sua resistência à hipotermia, ou seja, ao frio extremo. E ele mandava as ossadas de anões e deficientes para institutos de eugenia e ele guardava para si cálculos de vesículas, certo? Cálculos de vesículas lembram bolas de gude, certo? São aglomerados de gordura que ficam na região embaixo do fígado. É uma doença muito comum na vesícula biliar. Aqui está alguns exemplos, certo? Do que ele fazia. E existem diversos filmes que vocês podem estar assistindo, como O Menino de Pijama Listrado, A Lista de Schindler, 1917, entre outros. E entre 1945 e 1946, essas atrocidades foram julgadas no Tribunal de Nuremberg, certo? Lembrando que Hitler se suicidou, então ele não foi julgado nem nada porque ele morreu antes desses julgamentos. E o regime nazista justificava os atos a partir de vários argumentos. Eles argumentavam que a investigação era decorrente de ordens superiores, que os indivíduos estudados estavam condenados à morte,
que a aquisição dos conhecimentos científicos deveria predominar sobre os direitos individuais. Certo? Tudo isso aqui tem a ver com a bioética. A partir disso aqui, ocorreu o Código Nuremberg, que são alguns princípios que são vigentes até hoje, como, por exemplo, o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Por isso que hoje as pesquisas elas perguntam se você quer participar. Você não pode participar de uma pesquisa sem autorização, certo? Sem você mesmo autorizar a participar daquela pesquisa. O experimento deve ser útil para o bem da sociedade, mas não pode ser feito de maneira casuística ou desnecessariamente, ou seja, ele tem que ser bem pensado, bem desenhado e bem elaborado para poder ser realizado, certo? O experimento deve ser baseado em resultados de experimentações em animais, ou seja, por isso que a gente hoje, depois desse período, começou a estudar muitas coisas em cachorros, em primatas em geral, em macacos, orangotangos, em ratos, roedores, para se ver se você tinha algum norte. E aí, quando você tinha resultados promissores em outros animais, aí você pode testar em humanos, certo? O quarto, Código de Nuremberg, o experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento e danos desnecessários, quer físicos ou quer materiais, para os seres humanos. O quinto, não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente das pessoas envolvidas. Continuando, o grau de risco aceitável e limitado que a pessoa aguenta, certo? E também a morte não pode ser algo objetificado. O 7. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o paciente de experimentos de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte. Por isso que alguns experimentos, como por exemplo a vacina, se você tiver alguma alergia e você for testar a eficácia dessas vacinas, como muita gente participou em São Paulo, por exemplo, é pedido que você fique lá no local para que, se acontecer alguma coisa, você tenha o auxílio imediato. O experimento ele deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas, ou seja, pessoas que estudaram muito para estar naquele cargo. O nono, o participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. Ou seja, se você quiser participar do experimento, mas você viu que você não vai se dar bem, que você não está gostando do clima ou de algo, você tem o direito de sair a hora que você quiser. E décimo, o pesquisador, ou seja, a pessoa por trás do experimento, deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para os participantes, certo? E um dos primeiros pessoas dessa área foi Von Helmholtz-Porter, que criou o termo bioética. Ele foi formulado e posto em circulação em 1971 no livro de oncologia da American Von Helmholtz-Porter, chamado de Bioethics, em inglês, certo? Bioética, uma ponte para o futuro, estabelecendo uma ligação entre os valores éticos e os fatores biológicos. Existiu também o relatório de Belmonte, que foi um congresso americano que criou em 1974 a Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos de Pesquisa Biomédica e Comportamental. Pesquisadores demoraram 4 anos para a publicação do que ficou conhecido como o relatório de Belmonte. E eles foram ancorados em 4 princípios básicos. A beneficência, ou seja, atenção aos riscos e benefícios. Você tem que sempre colocar na balança os riscos e os benefícios que você vai ter a partir daqueles estudos. A não maleficência, ou seja, a vida não é privilégio de alguns, nem depende de tempo de duração ou de lugar. Ou seja, todo mundo tem direito à vida e ninguém deve ser colocado em risco frente a algum estudo científico, a não ser que você aceite fazer isso, como é feito com diversas pessoas que estão em fase terminal do câncer e escolhem aceitar ou não determinados estudos que podem salvar a vida delas ou fazer com que elas morram mais rápido. A autonomia, que é cada um responsável pelas consequências de seus atos, e a justiça, que é a equidade quando os sujeitos da experimentação são danados, eles têm direito a ressarcimento financeiro ou de qualquer outra forma, certo? Também ocorreu a Declaração de Gijón, que foi um Congresso Mundial de Bioética de Gijón, na Espanha, no ano 2000, que relacionou ciência e tecnologia compatíveis com a preservação dos direitos humanos, recomendando, dizendo que
O genoma humano é patrimônio da humanidade. A reprodução assistida é tratamento médico para a esterilidade humana. O que é reprodução assistida? Quem aqui já ouviu falar em fertilização in vitro, etc., quando um homem e uma mulher não são capazes de gerar filhos sozinhos, eles podem optar por ir nessas clínicas de reprodução e injetar espermatozoides em óvulos férteis, certo? É um procedimento extremamente caro, está em custo hoje de 3 mil a 5 mil, certo? Criação de seres geneticamente idênticos devem ser proibidos. Tem aí o grande exemplo do clone, né? É um crime científico a realização de um experimento como da novela O Clone. Proibido o comércio de órgãos humanos e também a promoção e a criação de uma linguagem universal da bioética. Também foi cunhado o chamado da ética clínica, certo? Que existem alguns problemas que se colocam como dilemas éticos. Primeiro, a capacidade tecnológica para prolongar a vida progride mais rápido do que o nosso conhecimento para saber como é quando aplicá-la. Ou seja, a gente não consegue desenvolver tecnologia tão rápido enquanto a vida vai se desgastando, certo? O segundo, o direito do paciente definir alguns aspectos do seu tratamento e a visão do médico na definição do que é melhor para ele. Terceiro, a existência na prática clínica da pressão para reduzir custos em situações de recursos limitados, tentando alcançar os melhores resultados. Quarto, a tendência atual de levar ao público resultados que antigamente ficavam restritos ao âmbito médico do paciente e da família, gerando uma moderna medicina defensiva, certo? Como a gente vê em vários casos, os resultados de alguns exames médicos ou até mesmo científicos, como por exemplo o resultado das vacinas do Butantan, que todo mundo ficou aguardando, e sempre o Butantan, alguns estudos, eles sempre televisionaram, sempre foi passado na televisão, nos canais como Futura, por exemplo. Entretanto, nunca existiu uma comoção nacional ou internacional para se assistir a esses eventos, certo? Até a chegada da pandemia, onde todo mundo foi atingido. Alguns princípios éticos. O respeito absoluto à vida humana em todas as suas etapas e condições, certo? Foi-se cortada a eutanásia em humanos. Eutanásia é um procedimento para matar seres humanos e outros animais. Ainda é feito na medicina veterinária. Em animais que não se sabe mais o que fazer, você coloca a eutanásia porque você acredita que é melhor você matar do que fazer com que o animal continue sentindo dor. Isso em animais, né? Cachorro, gato, vaca, porco, boi. Nós, seres humanos, isso não acontece mais. Existem alguns princípios de promoção do bem-estar do paciente, como promoção da saúde e prevenção da doença, alívio dos sintomas das dores e do sofrimento, cura da doença, não lesar o paciente durante o tratamento, confidencialidade, como eu tinha falado, começou lá na Idade Média, certeza do diagnóstico, prognóstico de sobrevida, ou seja, prognóstico é você fazendo alimentação de quanto tempo a pessoa ainda tem de vida, né? Capacidade e competência de decisão do paciente, ou seja, o paciente tem direito de escolher se ele vai fazer ou não aquele procedimento. Aspectos econômicos e sociais relevantes também devem ser levados em consideração. Outros princípios da reprodução humana, como neonatologia, que é o princípio de respeito à vida do feto, e prematuridade, que é a situação clínica que diz respeito à gravidez e ao parto. A gente tem aqui também outros entáveis, como malformações congênitas e do sistema nervoso, que apresentam complexos desafios ao profissional de saúde que tratam crianças afetadas e da família, porque muitos desses não vão sobreviver por muito tempo, e aí você pode deixá-los em cargos, ou você pode tentar cuidar deles, para que eles fiquem 2, 3 anos vivos, certo? O aborto também é um tema bastante polêmico, né? Mas aqui no Brasil, de acordo com o Código Penal do artigo 128 do Direito Brasileiro, o aborto é punido quando necessário, se não há outro meio de salvar a gestante ou se for de natureza moral, como por exemplo o estupro. Isso é permitido se for colocar a vida da gestante em risco ou se for por questão de estupro, certo? Fora isso, ele não é permitido.
Existe uma controvérsia da clonagem muito grande do mundo, que a clonagem é uma forma de reprodução não sexual e ela é baseada na capacidade de germinação de células diploides, ou seja, células normais do corpo, que em condições adequadas se reproduzem. Há duas técnicas principais. Uma você faz separação de embriões e outra você faz transferência de núcleo. Aqui é um grande exemplo da clonagem, que é a ovelha Dolly, certo? Em 1993, o Dr. Jerry Hall, da Universidade de George Washington, ele conseguiu embriões humanos clônicos mediante a divisão artificial de óvulos fecundados. Esse Hall declarou que embriões tivessem se desenvolvido os destruiria. A Unesco, a União Europeia e o Vaticano, os parlamentares alemães e italianos e o Congresso americano se manifestaram contra essa clonagem, fazendo uma proibição a nível mundial de clonagem em humanos e animais. Só em plantas é permitida a clonagem, certo? A possibilidade de utilizar órgãos humanos clonados em transplantes também é de grande interesse, né? E a comercialização de vidas humanas pelas grandes indústrias biomédicas favorecidas sobre potentes organismos vivos. Outro conceito muito importante aqui em bioética são o conceito de células-tronco, que eu acredito que vocês já escutaram esse termo falando no jornal e em vários locais, certo? Células-tronco são células com capacidade de autorrenovação, ou seja, elas podem se dividir de forma contínua e prolongando, que podem diferenciar em células do sistema hematopoético. Por exemplo, o sistema hematopoético é a região do corpo humano responsável por produzir células sanguíneas, certo? Do músculo cardíaco, dos ossos, neurônios, nervos, etc. Por exemplo, se uma pessoa ela fraturou a clavícula e ela para de andar, aí você poderia colocar uma célula-tronco ali, ela poderia se desenvolver e fazer com que a pessoa voltasse a andar, por exemplo, certo? Isso seria uma realidade caso nós estudássemos essas células-tronco. Existe outra polêmica sobre o aspecto ético para transplantes em seres humanos, porque implica na destruição de embriões ilegal em vários países e sob júdice no Brasil atualmente. É o que ainda está sendo discutido aqui no Brasil. E sempre a polêmica entre a Igreja Católica, alguns evangélicos e alguns intelectuais e os meios científicos defensores da pesquisa, e reside um consenso sobre quando começar a vida, certo? Existem atitudes éticas exigidas na relação médica e do paciente. Na atenção primária, ou seja, no SUS de forma geral, existe o Código Internacional de Ética Médica, certo? Que foi adotado pela Terceira Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Londres, na Inglaterra, em outubro de 1994. Alguns desses princípios consideram que o médico não deve permitir que o motivo do lucro influencie o livre independentemente exercício de sua capacidade profissional em benefício dos pacientes. Ou seja, se um médico vê que determinado procedimento vai lucrar mais para ele, ele não deve passar para o paciente, a não ser que seja mais benéfico, certo? O médico deve respeitar os direitos dos pacientes, dos colegas e de outros profissionais de saúde e proteger as confidências dos pacientes. O médico também deve ao paciente lealdade e empregar todos os recursos de ciência a seu favor. Quando um exame ou tratamento estiver além da sua capacidade médica, deve convidar outro médico que tenha necessária habilidade naquele quesito. Certo? Então, gente, obrigado pela aula. Assistam tudo. Copiem no caderno de vocês. É de grande importância que vocês estejam copiando. Certo? Assistam minha aula e as aulas dos outros professores. Um forte abraço e até a próxima.